Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiram: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvia falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois, o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá:
Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos,
caríssimas irmãs aqui presentes no nosso santuário diocesano de Santo Antônio, e caríssimos irmãos e caríssimas irmãs que estão em casa, às vezes trabalhando, acompanhando a Santa Missa através da rádio difusora e também pelas nossas redes sociais. O Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa em cada ano da nossa vida, como durante a Quaresma recebemos muitos ensinamentos de Deus, o Domingo de Ramos tem alguns ensinamentos especiais. Primeiro, o nosso louvor a Jesus, o ramo na mão, voltado para o alto, nos momentos da celebração, eles expressam ou traduzem para o nosso olho, atingindo o nosso coração, como devemos todos os dias, nas alegrias e nas tristezas, quando tudo está bem e quando tudo está mal, nós sempre devemos louvar, bendizer e agradecer a Deus, porque a gente enxerga 1 centímetro à nossa frente. Deus tem uma história que Ele quer oferecer passo a passo dentro da nossa vida. Este é o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, Jesus foi aclamado pelos seus discípulos, por várias pessoas que estavam ali, quando Ele entra na cidade de Jerusalém. Hosana, Ele é o nosso Rei, dá-nos a salvação. E Jesus pede um jumentinho para nele estar montado, e através daquele jumentinho Ele vai entrar na sua cidade, Jerusalém, mas traz uma grande lição para todos nós. O jumentinho naquela época era o veículo dos mais pobres que usavam para trabalhar. Jesus demonstra naquele sinal aquilo que todos percebiam durante todo o tempo que Ele tinha vivido no meio do seu povo. Ele era rei, sim, diferente de todos os reinados, porque Ele escolheu a simplicidade e a humildade para viver. Então assim vem outra lição para cada um de nós: nunca ter no pensamento e no coração vaidade. Esqueçamos a vaidade, meus irmãos, deixemos de lado a vaidade. Enquanto somos novos, nós às vezes somos tão vaidosos, o tempo vai passando, as consequências físicas vão chegando e nós vamos perdendo a vaidade, pois não temos mais nem condição de sustentar o nosso jeito pelas condições da nossa vida naquele momento. Vaidade é passageira, humildade é eterna, porque nos leva para o céu. Outro grande ensinamento que nós colhemos da palavra de Deus: escolher Jesus como o único Senhor dentro da nossa vida, pois muitas pessoas que estavam ali vendo Jesus, mais tarde estiveram diante do tribunal de Pilatos, e ali eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o, solta-nos Barrabás. Barrabás, nós percebemos que era um homem errado na vida, alguém que matava, alguém que roubava, alguém que prejudicava. Eles quiseram Barrabás e não quiseram Jesus. Jesus então foi para o caminho do Calvário. Pilatos disse: eu não encontro nada nesse homem que eu possa condená-lo. Herodes também falou no trecho de hoje: ele não tem nada que possa condená-lo. Mas mesmo assim o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Que na nossa vida, meus irmãos,
nós não consigamos ter coragem de crucificar Jesus pela nossa língua que fala demais, pelos nossos maus pensamentos, pelas escolhas erradas que fazemos, e o pior de tudo, quando conseguimos de algum modo prejudicar os outros. Existem outros tantos, inúmeros pecados que a gente pode continuar crucificando Jesus. Mas vamos pedir: Jesus, muda minha vida, me cura por dentro, mostra um novo sentido dentro do meu caminhar nesse mundo, que eu seja diferente. O Senhor sofreu, o Senhor foi humilhado, como nós escutamos no Evangelho, na paixão de hoje. O Senhor passou por tantos sofrimentos, o Senhor foi perseguido, caluniado, humilhado, desprezado, rejeitado, mas o Senhor nos dá a lição, que quanto mais nós somos rejeitados, desprezados e humilhados, é Deus quem vai nos engrandecer. Deus oferece a verdade para ser vivida, e a verdade vai sempre aparecer, e aqueles que prejudicam os outros terão a vergonha eterna. Que nós possamos encontrar no caminho da Semana Santa, nas suas diversas celebrações, a partir deste domingo de Ramos, um desejo muito grande, que Jesus seja a nossa luz, é aquele que nos salva e em todas as circunstâncias nos carrega no colo. Nele colocaram uma coroa de espinhos, deram-lhe uma cruz sobre os seus ombros, e Jesus foi caminhando no caminho das pedras, no caminho dos espinhos, nos caminhos do Calvário, até chegar lá ao topo daquela montanha, onde ele foi crucificado. Por 3 vezes ele caiu. Quantas gotas de sangue, quase esgotando, foram derramadas a partir da sua cabeça com a coroa de espinhos, os chicotadas que ele recebia também os cuspe das pessoas. Jesus foi tão humilhado, tão entristecido no coração, nos olhos daqueles que o enxergavam passando naquela situação tão difícil, para nos ensinar que ele caiu 3 vezes no caminho do Calvário, para nos ensinar que ele conhece, sabe o porquê das nossas quedas, das vezes que a gente diz: eu não tenho mais força, eu não tenho ânimo, eu não tenho coragem, esse pedaço da minha vida está tão difícil. Jesus se levantava a cada queda para nos ensinar: eu hoje te sustento. Os problemas que você tem são sérios, são pesados. Nunca fique desesperado, nunca fique desesperada, mas confia, eu estou ao seu lado com você, e todos nós que estamos aqui, todos os irmãos e irmãs que estão me acompanhando nesse momento, pela radiodifusora e pelas redes sociais, sabem muito bem quantas e quantas vezes cada um já caiu, mas quantas e quantas vezes em cada queda, você de algum modo sentiu uma força interior. Aquela força, meus irmãos, aquela força, minhas irmãs, era Jesus nos levantando, nos colocando em pé e dizendo: prossiga, você não estará sozinho. Você encontrará um Simão de Cirene, como ele encontrou aquele Simão, um homem simples que voltava do trabalho, e eles pedem ou determinam: você vai carregar um pouquinho a cruz desse homem, e colocam sobre ele, Simão, que voltava para Cirene, uma cruz de Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, quantos sirineus que já aliviaram as cruzes da nossa vida, pessoas que cuidam de nós, pessoas que nos amam, pessoas que nos ajudam,
Pessoas que dizem assim: eu estou rezando por você. Pessoas que fortalecem a nossa vida. Vocês que estão aqui, eu também, nós já tivemos ou temos avós, pai, mãe. Quantas vezes gente simples da nossa família se tornou em determinado momento um sirineu dentro da nossa história. Pois você chegava perto do seu avô, perto da sua avó, perto do seu pai, perto da sua mãe, e dizia: está difícil esse momento, o que eu vou fazer? Eu preferia até morrer, pois eu não estou encontrando solução para esse problema tão difícil que eu vivo. Essa avó, esse avô, gente simples, humilde, esse pai, muitas vezes, e essa mãe, com a simplicidade do coração, mas conservando fé dentro da sua alma, já disseram para você: vai com calma, meu neto, vai com calma, minha neta, vai com calma, meu filho, vai com calma, minha filha, eu vou rezar por você, eu estou com você, mas acima de mim tem Deus com você. Esse momento vai passar e você vai sentir tantas e tantas vezes que Deus nunca te abandonou e você tem a graça dele te sustentando. E o mais bonito também é quando ao longo da nossa vida a gente se torna um sirineu na vida das outras pessoas. Você vai ajudar uma pessoa, aliviando a dor, o sofrimento daquela pessoa, transmitindo uma palavra de carinho, de atenção, de amor àquela pessoa. E aí, quando você ajuda os outros, você percebe: eu tenho cruzes, mas as minhas são mais leves do que as cruzes que essa pessoa que agora eu estou ajudando está carregando. Quando a gente não ajuda ninguém, a nossa cruz é muito pesada. Quando a gente ajuda os outros, a nossa cruz fica leve e nós percebemos que os outros estão carregando uma cruz mais pesada, embora a nossa seja tão pesada. Mas a caridade e o amor aliviam o peso da cruz. E para encerrar essa reflexão com todos vocês que estão aqui, com os irmãos que me acompanham pela radiodifusora e pela internet, nas redes sociais, não tenhamos no coração nunca rancor, nem raiva. Uma pessoa que prejudica os outros, ela não é feliz dentro de si, então ela espalha aquela infelicidade que ela tem e, como o ditado diz, pega alguém de Cristo, como se fosse Cristo de novo, e ali ela faz a pessoa ficar sofrida. Não tenhamos rancor, raiva daqueles que já nos fizeram ou fazem sofrer. Olha o que Jesus fez: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Queridos irmãos e queridas irmãs, Deus não criou ninguém para ter ódio. Deus criou por amor, com amor, para vivermos no seu amor. Ódio não pertence a quem tem fé. Ódio não deve pertencer nem raiva, nem rancor a quem foi batizado. Não pode ter isso. Jesus deu exemplo diante de todos que faziam sofrê-lo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, nesse gesto, nessa atitude, Jesus ensinou: rezem sempre por aqueles que vos perseguem, maltratam e caluniam. Nunca esqueçamos e guardem essa frase: Jesus todos os dias, em todas as horas, nos carrega no colo.
professemos-a.